Marcelo olhou pelo retrovisor. O reflexo da mata densa e escura parecia engolir a pequena luz dos faróis do caminhão. O relógio digital do painel marcava 23h12. Ele acabará de deixar a BR-235 para trás e entrava numa estrada de terra batida, quase esquecida, que cruzava uma imensidão de mata fechada no interior de Sergipe. Aceitar aquela entrega de última hora sem pensar duas vezes, o cliente rural pagava bem, e a promessa de chegar antes das 3h da manhã pesava no seu compromisso. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som firme dos pneus pesados esmagando a terra ressecada e pelos estalos ocasionais de galhos finos sob as rodas. O motor zumbia constante, uma presença fria e mecânica em meio à imensidão da natureza. O cheiro era forte, uma mistura de umidade, madeira podre e folhas secas, carregada pelo vento quente e estagnado daquela madrugada. À frente, os faróis cortavam a escuridão, revelando sombras que se moviam de maneira quase imperceptível entre as árvores tortas e os cipós pendurados como forças esquecidas. Marcelo sentiu o peito apertar. Já estava acostumado a dirigir por trechos isolados e escuros, mas algo ali não parecia natural. A mata tinha um peso, uma pressão invisível que o fazia olhar para os lados com mais frequência do que o habitual. Foi então que algo chamou sua atenção. Duas pequenas luzes, baixas e fixas, no meio da estrada. Eram muito pequenas para faróis de carro e brilhavam com uma intensidade estranha, amarelada e quase hipnótica. Marcelo desacelerou, um frio inesperado subindo pela espinha. Aquilo não se movia, não piscava, apenas brilhava, imóvel, como se esperasse. O silêncio ao redor ficou quase sufocante. O zumbido do motor parecia distante, como se estivesse afogado em um mar de sombras. Marcelo sentiu a respiração falhar, o coração acelerou, e um arrepio percorreu suas costas. Ele pisou no freio com cuidado, tentando entender o que estava vendo. Enquanto o caminhão diminuía, os faróis iluminavam mais a estrada e, lentamente, uma forma começou a se desenhar na poeira e nas sombras. Algo com corpo alongado, coberto de pelos sujos e molhados, e olhos que brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. Marcelo tentou manter a calma, apertou as mãos no volante e sabia que, ali, naquela estrada esquecida, o tempo parecia esticar, carregado de uma tensão que o fazia duvidar até do próprio instinto. Ele sabia que aquela entrega não seria como as outras. O caminhão de Marcelo avançava lentamente, como se o próprio veículo sentisse o peso da escuridão que o cercava. Os faróis cortavam a noite densa, projetando feixes amarelos que tremeluziam contra as árvores tortas, cipós que pendiam como dedos ossudos, quase tocando capô enferrujado. À frente, no meio da estrada de terra batida, duas luzes pequenas penetrantes brilhavam, imóveis. Pareciam lanternas amarelas de algum ser minúsculo, mas a distância e o formato denunciavam que não se tratava de algo comum. Marcelo apertou o volante, o coração martelando no peito como um tambor de guerra. O silêncio absoluto da floresta ao redor tornava o momento ainda mais pesado. Nem o vento se movia, nem os galhos estalavam. Até os insetos pareciam ter sido sugados pela quietude daquela noite. Reduziu a velocidade quase até parar, enquanto os faróis iluminavam com mais intensidade o ser agachado ali. O corpo era alongado, coberto por pelos encharcados de lama que escorriam lentamente, fazendo com que ele parecesse uma criatura saída de algum pesadelo antigo. O cheiro úmido da terra misturava-se ao odor forte e rançoso que parecia emanar da criatura. Seus olhos, no entanto, eram a parte mais perturbadora, grandes, redondos, brilhantes como faróis internos, emitindo uma luz amarela intensa e gelada que perfurava a escuridão e encarava Marcelo com uma calma assustadora. Por um momento, Marcelo sentiu que estava diante de algo não apenas selvagem, mas sobrenatural, uma presença que observava, calculava, decidia seu destino. O bicho não se moveu, não mostrou medo ou agressividade. Apenas se levantou lentamente, com movimentos quase humanos, e deu um passo lateral, desaparecendo em meio à mata densa que parecia engoli-lo. O caminhoneiro prendeu a respiração. O silêncio da floresta o esmagava como um peso invisível. O som do motor, que até então era seu único conforto, parecia distante, abafado. Um arrepio percorreu sua espinha, e ele soube que não estava mais sozinho naquela estrada. Marcelo acelerou, mas a sensação de ser observado permaneceu, como se os olhos amarelos ainda estivessem ali, seguindo cada movimento do caminhão.
A cada quilômetro percorrido, o aperto no peito aumentava, a angústia crescia como uma sombra que o engolia. E ele sabia que aquilo não seria a última vez que encontraria aqueles olhos na noite. Cada quilômetro percorrido por Marcelo parecia uma eternidade dentro daquela estrada sufocante. O caminhão parecia pesado, como se uma força invisível puxasse para trás, e o som do motor, antes firme, agora soava trêmulo, quase como um sussurro desesperado. A negrura ao redor era densa demais para ser apenas ausência de luz. Era um vazio que parecia engolir tudo. A floresta ao redor não era apenas mata, mas o labirinto vivo, respirando, observando, se fechando lentamente ao redor dele. Marcelo sentia os olhos. Sempre aqueles olhos amarelos, que brilhavam na escuridão como faróis de criaturas famintas, espreitando no limite da visão. Eles não piscavam, não se desviavam. Eram fixos, inabaláveis. A qualquer momento, sentia que poderiam saltar do mato e dilacerá-lo. Quando um estalo repentino surgiu do mato, Marcelo parou o caminhão com um solavanco. Com o coração na garganta, desceu com a lanterna em punho, iluminando ao redor com a luz trêmula. A mata parecia se encolher. Os galhos pareciam tentáculos que se estendiam para prendê-lo. Nada. Apenas sombras e folhas secas, até que um rosnado baixo e gutural ecoou entre as árvores. Marcelo congelou, o medo gelando cada gota de seu sangue. E então, 3 pares de olhos emergiram lentamente do breu, crescendo e se aproximando. As criaturas eram grotescas, como cães deformados, corpos desproporcionais, peles esfareladas, garras afiadas como navalhas se arranhavam o solo ressecado. O som que emitiram não era de um animal comum. Uma mistura perturbadora de lamento, riso e ameaça, um grito que parecia partir da própria escuridão. Marcelo voltou correndo para o caminhão, sentindo os galhos chicotearem seu rosto e o solo irregular tentar fazê-lo tropeçar. Trancou a porta com mãos trêmulas, pisou no acelerador, mas os olhos continuaram a persegui-lo, surgindo a cada curva, nos retrovisores, nas sombras ao lado. Era uma caçada, e ele era a presa. O cansaço já estava impregnado no corpo de Marcelo, mas era como se a noite tivesse ganhado vida própria para prendê-lo ali. O GPS, antes sua bússola confiável, agora não passava de uma tela negra, uma promessa de desorientação total. A floresta, antes só sombria, parecia respirar em volta, os galhos rangendo baixinho, como sussurros de aviso se Marcelo não podia decifrar. Quando avistou o arco de madeira, sua pele formigou de nervoso. O velho portal era sinistro, coberto por símbolos estranhos, linhas entrelaçadas, espirais, e marcas que pareciam mover-se na penumbra. O ar ali tinha um cheiro forte e estranho, mistura de terra seca, musgo úmido e algo indefinidamente podre, que fazia o estômago de Marcelo se revirar. Ao passar pelo arco, os pneus rangeram sobre um solo diferente. A terra estava cheia de pedras soltas e ossos, muitos ossos, estendidos em profusão pelo chão, ossos brancos, quebradiços de diversos tamanhos, como restos de uma história macabra deixada ali para nunca ser esquecida. Marcelo sentiu uma pontada de medo. O som de seu próprio coração batendo parecia o único barulho naquele espaço morto. De repente, os olhos amarelos emergiram da escuridão das árvores. Um após outro, como lanternas maliciosas, eles apareciam e desapareciam, se aproximando cada vez mais. Marcelo podia sentir o cheiro fétido e úmido das criaturas, o som abafado de suas patas tocando o chão. Elas corriam ao lado do caminhão, girando em torno dele com uma velocidade sobrenatural, os gás riscando lataria e deixando marcas profundas. Uma delas, mais ousada e feroz, saltou sobre o capô do caminhão com um peso brutal que fez o veículo tremer. Marcelo lançou um olhar horrorizado para o rosto monstruoso da criatura, um emaranhado de feições animalescas, pele rachada e escamosa, olhos incandescentes e um sorriso torto que exalava maldade. Aqueles dentes afiados reluziam sob a luz fraca do farol, um convite silencioso para o pesadelo. Com o coração na garganta, Marcelo desviou o caminhão violentamente para a lateral da estrada, fazendo a criatura voar para longe numa explosão de peles e ossos. Mas o que veio em seguida foi um coro aterrador, uivos, rosnados, um chamado de caça que ecoou na mata, mais perto e mais feroz do que nunca. A noite não deixaria que ele escapasse tão fácil. Agora, não era mais uma perseguição, era uma armadilha mortal, um jogo de vida ou morte onde Marcelo era presa.
Depois de horas de terror quase insuportável, quando o cansaço ameaçava consumir cada fibra do seu corpo, Marcelo avistou uma luz tênue no fim da estrada. Era uma porteira velha, aberta, rangendo ao vento pesado, que se abria para uma pequena clareira onde repousava uma casa de madeira, apagada pelo tempo, isolada e imóvel como um fantasma. Com a adrenalina ainda pulsando, Marcelo entrou na clareira, pesando devagar sobre a terra abatida e folhas secas que estalavam sob suas botas. O silêncio era absoluto, opressor, como se a floresta tivesse prendido a respiração esperando por algo. O cheiro do lugar era forte, uma mistura de madeira podre, umidade e um toque indefinível de fel, como sangue antigo e esquecido. Ele parou o caminhão no centro da clareira, os faróis iluminando as paredes descascadas da casa, as janelas vazias, onde o vidro não existia mais. Portas estavam arrebentadas, rangendo em seus batentes, e um vento gelado serpenteava pelos cômodos, carregando murmúrios distantes, quase imperceptíveis, que pareciam chamar seu nome. Marcelo sentiu seus pelos se eriçar. Era uma sensação que ultrapassava o medo. Era a certeza de que algo observava, esperando pacientemente, uma presença antiga e faminta. Quando finalmente se virou para a mata, seu peito congelou. Lá estavam dezenas de olhos amarelos, brilhando intensamente na escuridão, fixos nele como lâminas afiadas. As criaturas que ele temia estavam cercando a clareira, avançando lentamente, saboreando cada segundo do medo dele. Ele tentou fugir, mas o chão pareceu se abrir sob seus pés. Uma das criaturas foi mais rápida, saltando por trás dele, derrubando-o com força. Marcelo caiu no chão úmido, sentindo o cheiro forte da criatura perto demais do seu rosto, uma mistura de podridão e fel, de predador e caçador. A última coisa que viu antes da escuridão total tomou conta foi um céu noturno que parecia ser atravessado por um mar de olhos amarelos e um sorriso cruel, cheio de dentes afiados. O caminhão foi encontrado 2 dias depois, estacionado no meio da estrada. A porta estava trancada por dentro, o motor desligado, mas Marcelo desaparecera sem deixar vestígios. Nenhuma pista, nenhum som, como se ele nunca tivesse estado ali. Motoristas da região passaram a evitar aquela estrada de terra batida, e quem se aventura por lá às vezes relata um aviso. Se você vir olhos brilhantes no meio da mata, pare. Desligue os faróis, feche os olhos e reze para que eles não estejam caçando naquela noite. A noite desabava pesada como uma cortina de breu, engolindo as últimas manchas de luz do entardecer. O céu era um teto opaco, um vazio sem estrelas, como se o universo tivesse esquecido aquela parte do mundo. Dentro da cabine do caminhão, o painel brilhava em vermelho frio. 22h47. O motor ressoava com um ronco grave e constante, uma batida monótona que parecia sincronizar com o pulso acelerado de Zeca. Ele apertava as mãos no volante com força, sentindo a textura áspera da pele calejada. Seus olhos, acostumados a decifrar mapas e estradas, percorriam o GPS que indicava um atalho pela serra escura, uma rota que poucos se atreviam a usar, uma estrada tão antiga e esquecida quanto as histórias sussurradas pelos caminhoneiros nas estradas. A via estreita que se desenrolava diante dele parecia mais um túnel esculpido pela própria natureza. De cada lado, a mata fechada se erguia como um muro vivo, árvores imensas e antigas com troncos cobertos por musgo espesso, galhos retorcidos que se entrelaçavam no alto, formando um arco de sombras inquietantes. O cheiro úmido pesado da terra molhada misturava-se ao odor pungente de folhas em decomposição, uma presença invisível, mas palpável, que parecia impregnar o ar. O silêncio ali era absoluto, estranho, como se o mundo tivesse parado para ouvir. Nem o coachar dos sapos, nem o som distante dos grilos, nada. Apenas o ronco surdo do motor e o sutil sussurrar do vento que, de vez em quando, balançava as folhas secas, fazendo parecer vozes distantes. Zeca sentia a respiração presa no peito, um frio que subia da espinha. O rádio estava mudo, nenhuma interferência sequer, e o celular exibia aquele símbolo cruel de sem sinal. Uma sensação de isolamento se espalhava, intensa e crescente. Era como se ele estivesse entrando em um mundo à parte, onde o tempo e o espaço se distorciam, uma fronteira entre o conhecido e o esquecido. De repente, seus olhos captaram um movimento na beira da estrada, logo à frente. Um vulto estático,
quase fundido à escuridão da mata, emergia como uma sombra viva. Um contraste estranho contra a penumbra. Uma mulher vestida com um vestido branco longo, esfarrapado e sujo, parada de costas para o caminhão. A luz dos faróis desenhava sua silhueta alongada, os detalhes do vestido balançando levemente ao vento que parecia não soprar. Ela estava imóvel, quase como uma estátua, uma presença etérea no meio daquela floresta de sombras. Zeca engoliu em seco. Seu corpo inteiro tensionou, cada músculo pronto para reagir. A solidão daquela estrada transformava a figura numa entidade inexplicável, um convite silencioso ao medo. O ar parecia se comprimir. O silêncio se tornava um peso quase físico, e a noite na serra escura parecia prender o caminhoneiro num abraço frio e implacável. O caminhão rangeu alto quando Zeca freou bruscamente. O som dos pneus raspando no asfalto irregular cortou o silêncio da serra escura como um grito na noite. O coração dele batia forte, uma mistura de susto e incredulidade que parecia ecoar em cada batida. Ele virou lentamente a cabeça para o retrovisor, esperando ainda ver a mulher na beira da estrada, como um espectro preso entre mundos. Mas ela continuava lá, imóvel, um contraste sinistro contra a mata densa que se fechava atrás dela. O vestido branco parecia brilhar de forma pálida, quase translúcido, sob a luz tremeluzente do farol. O vento levantava os fios negros de seu cabelo desgrenhado, que cobriam seu rosto por completo, ocultando qualquer traço humano. Zeca hesitou por um momento. Um instinto primitivo misturado com uma curiosidade inexplicável fez sair do caminhão. O frio da noite agarrou sua pele exposta, fazendo os pelos se arrepiarem. Ele deu passos cautelosos em direção à mulher, o chão molhado estalando sob suas botas. "Moça, está tudo bem?" A voz saiu trêmula, quase um sussurro carregado de dúvida e medo. Ela não respondeu. Seu corpo permaneceu rígido, quase como uma boneca de cera. Então, lentamente, como se estivesse despertando de um sono profundo, ela virou a cabeça. O movimento era estranho, quase mecânico, carregado de uma lentidão perturbadora. Zeca mal teve tempo de compreender o que via. O rosto da mulher era uma máscara de horror. A pele, pálida e opaca, parecia ter derretido, como se feita de cera que escorre. Seus olhos não eram olhos, mas dois abismos negros, vazios profundos, que sugavam toda a luz ao redor. O vazio absoluto que neles habitava parecia sugar também a esperança do próprio caminhoneiro. De sua boca entreaberta, uma gosma escura começou a escorrer, pingando lentamente no asfalto quente como tinta grossa, espalhando uma mancha negra que parecia crescer e se espalhar, como se o próprio chão estivesse sendo corrompido. O instinto de sobrevivência tomou conta de Zeca. Ele recuou cambaleando, tropeçando nos próprios pés. O som do seu coração martelando nos ouvidos abafava até a visão da figura sinistra que começava a avançar em sua direção, sem pressa, mas com uma intenção clara. Ele correu. Sentiu o vento frio bater no rosto enquanto disparava para o caminhão. Trancou as portas com mãos trêmulas, o corpo inteiro tremendo como se tivesse sido eletrocutado. Os olhos não conseguiam desviar do retrovisor. No instante em que virou a chave para ligar o motor, ele viu. A mulher não estava mais ali, nem mesmo a sombra que havia deixado para trás. Era como se ela tivesse evaporado, deixando apenas o eco do medo e uma sensação esmagadora de que algo muito errado havia começado naquela noite. O motor rugiu e Zeca acelerou, deixando para trás a estrada, a floresta e aquela presença impossível. Mas, no fundo, ele sabia que aquela noite jamais o abandonaria. O suor escorria pelo rosto de Zeca, frio e pegajoso, mesmo com o ar-condicionado do caminhão ligado no máximo. O ar dentro da cabine parecia pesado, como se uma presença invisível sufocasse cada respiração. Seu peito apertava de um jeito estranho, uma mistura de ansiedade e medo que ele não conseguia explicar. O coração batia descompassado, martelando em seus ouvidos como um tambor frenético. A estrada na serra escura se estendia à sua frente, serpenteando entre sombras que pareciam se mover com vida própria. Cada curva revelava a mata fechada, com troncos retorcidos e galhos que mais pareciam mãos buscando agarrar o caminhão. A névoa começou a surgir, rastejando pelo chão como uma fumaça densa e mortífera, abafando a luz dos faróis, tornando tudo ao redor um borrão fantasmagórico. No espelho retrovisor, Zeca sentia que algo estava lá. Uma sombra,
uma forma indistinta, sempre no canto do seu olhar, desaparecendo quando ele tentava focar. Era como se a própria estrada estivesse viva, observando, esperando. O rádio, que antes permanecia silencioso, de repente estalou com chiados agudos e entrecortados. Zeca apertou os botões freneticamente, tentando desligar, mas uma voz sussurrou baixo, quase infantil, direto no seu ouvido, mesmo com tudo desligado. Você me viu. A frase se repetia, um eco insistente e torturante, aumentando em volume, invadindo cada espaço da cabine. Você me viu, agora não pode sair. O medo paralisava Zeca por instantes, mas a adrenalina tomou conta. Ele pisou fundo no acelerador. O caminhão derrapou na curva seguinte, raspando o acostamento cheio de galhos secos. O som da colisão parecia pequeno diante do rugido do motor e do peso do pavor que o fazia seguir em frente. Cada quilômetro parecia custar uma eternidade. A serra escura-se, tornando um labirinto sem saída, um pesadelo do qual ele não podia acordar. O frio na espinha se misturava ao calor do suor, um contraste absurdo que só aumentava sua sensação de desamparo. Ele tentou falar, gritar, mas a voz parecia presa na garganta. O silêncio da estrada foi quebrado apenas por aquele sussurro que continuava, cada vez mais próximo, cada vez mais real. Zeca sabia que aquela mulher, aquela presença, estava ali, invisível, acompanhando cada segundo da sua viagem. E ele não sabia se conseguiria escapar daquela noite. O caminhão finalmente apareceu no horizonte, uma luz tênue, fraca e trêmula, como uma chama prestes a se apagar. Era o posto de gasolina, abandonado há décadas, um ponto esquecido no tempo que parecia suspenso entre o real e o sobrenatural. Um velho poste iluminava a entrada com uma luz amarelada e intermitente, lançando sombras alongadas que dançavam no asfalto rachado. Zeca mal conseguiu controlar a direção ao chegar. O motor ainda roncava, mas ele desligou o caminhão com mãos trêmulas, saiu da cabine, buscando ar fresco que não encontrava desde que entrou na serra escura. O silêncio era absoluto, pesado como um manto que cobria por inteiro. O posto estava destruído. As janelas estavam quebradas, penduradas por fios de vidro que brilhavam como lâminas à luz moribunda. A bomba de combustível estava enferrujada, coberta por camadas de ferrugem e musgo. Tudo parecia congelado no tempo, um cenário de abandono e desespero. Mas algo mais estava ali. Sentada na mureta do posto, iluminada pela luz oscilante, estava a mulher, a mesma mulher que ele tinha visto na estrada. Só que agora seu semblante era diferente. Ela sorria. Era um sorriso que não trazia conforto. Seus dentes eram finos, afiados como agulhas de aço, refletindo a luz como se fossem lâminas prontas para rasgar. A pele dela, antes pálida, agora exibia sinais de decomposição, pedaços caindo, revelando músculos escurecidos e ossos fraturados. Uma gosma negra escorria de seus lábios, pingando lentamente no chão, criando pequenos círculos que pareciam manchar a própria realidade. Zeca engoliu em seco e deu um passo para trás, mas seus pés pareciam colados ao chão. Ela se levantou lentamente, os ossos rangendo em um silêncio macabro. Sem emitir um som, começou a se aproximar, cada passo dela carregado de uma intenção terrível. O caminhão parecia agora uma prisão. As portas se fecharam como por vontade própria. Quando Zeca tentou abrir a porta do passageiro, encontrou-a destrancada. Ele olhou para o banco ao lado e ela estava ali, sentada, imóvel. Seu corpo exalava aquela gosma escura que se espalhava pelo banco, encharcando o tecido. Zeca tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. Tentou mexer, mas seu corpo estava paralisado, uma força invisível o aprisionava. Naquele instante, ele soube, aquela mulher não era deste mundo, e ele estava preso com ela. O caminhão de Zeca foi encontrado dias depois, abandonado no acostamento da serra escura. O motor estava desligado, a chave ainda na ignição, e a cabine vazia, como se o próprio motorista tivesse evaporado no ar. Os moradores das cidades vizinhas comentavam em voz baixa, trocando olhares preocupados. Diziam que o caminhão permanecia intacto, mas algo pairava no ar, um silêncio pesado que ninguém conseguia explicar. Motoristas corajosos, ou tolos, que se aventuravam pela serra escura nas noites sem lua relatavam aparições. Uma mulher parada na beira da estrada, vestida com um vestido branco manchado, cabelos negros cobrindo o rosto, esperando.
Alguns juravam que ela sorria, um sorriso cortante, cheio de dentes afiados que reluziam na escuridão. Outros diziam que ela chorava, lágrimas escuras escorrendo por seu rosto cadavérico. Mas todos concordavam em uma coisa: quem a vê está condenado. Dizem que ela é Zeca, transformada, presa para sempre naquela rota esquecida, uma sentinela macabra que convida os próximos caminhoneiros a perderem-se para sempre na serra escura. E quando você a vê pela primeira vez, na sombra da noite fechada, já não a volta. A estrada nunca esquece, e ela nunca perdoa. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!